Você fazer compra, você precisa ter uma lista de compras, você tem que ir para o mercado, você tem que ter estratégia, você tem que estar bem alimentado, você não pode ir com pressa, você tem que entender que lá tem um monte de estratégia para você comprar o que não precisa. E eles não estão nem preocupados de você não conseguir pagar. Porque tem muitas pessoas que elas até têm um objetivo, mas elas, se você pergunta, mas por que você quer, por exemplo, daqui a 10 anos, você quer ter 5 casas de aluguel? Por quê? Às vezes ela não sabe por quê. Você acha e o dinheiro, ele, como o sexo, né? Ele está ligado a tudo, né? Verdade. É porque se você não está bem financeiramente, você tem problema com a esposa, você tem problema com os filhos, não é? Daqui a pouco você tem problema com seus amigos. O dinheiro realmente, ele é uma mola propulsora da própria vida. Verdade. Inclusive, alguns dizem que o dinheiro é vida, né? Porque você deixa 8 horas do seu trabalho, da sua vida lá na empresa, que se converte em dinheiro. Então, na verdade, o dinheiro é vida. Mas, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do planejamento. Por que planejar é importante? Inclusive, o próprio Jesus, eu até separei um texto bíblico aqui, ó. Jesus disse assim, ó, em Lucas capítulo 14, verso 28. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, né? Assentar. Quer dizer, é um tempo reservado para um planejamento. E calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, certo? Qual a importância do planejamento? O planejamento é fundamental por essa questão. As pessoas às vezes compram e aí passa no cartão, chega o cartão, ele não tem dinheiro para comprar, ele não sabe se pode. Eu tenho batido muito numa tecla assim. Hoje as pessoas estão estudando muito. Você pega uma ciência, por exemplo, a neurociência. Existe um padrão no cérebro humano de como ele funciona. E aí o que acontece, pastor? Hoje, cada vez mais as empresas estão investindo. Então, existe cor que ela te desperta um sentimento, a posição de um produto na gôndola, os gatilhos mentais no processo de venda. Então, se você não tem um planejamento, você fica à mercê de uma estratégia onde, do outro lado, tem muito investimento, bilhões, para descobrir esse padrão de funcionamento do cérebro humano para que você vire uma presa fácil. Eu digo para as pessoas, não é à toa que você entra numa loja de departamento e você tem ali aquele corredor, muitas vezes com chocolate, com algumas coisas, e sempre tem uma fila, e aí você fica naquela fila e você é seduzido por aquilo, o seu emocional, às vezes, ou escassez, e você pega. Se você precisa ter um planejamento, eu digo, para você fazer compra, você precisa ter uma lista de compras, você tem que ir para o mercado, você tem que ter estratégia, você tem que estar bem alimentado, você não pode ir com pressa, você tem que entender que lá tem um monte de estratégia para você comprar o que não precisa. E eles não estão nem preocupados de você não conseguir pagar, porque a maioria das pessoas hoje paga as suas contas no cartão de crédito, e o cartão garante o pagamento para o supermercado. Então ele não está preocupado, por exemplo. E também eu sempre tenho dito, né, Rezende, que planejar é pensar de forma antecipada, né? É pensar de forma antecipada. E aí, quando eu planejo, significa, Marcão, que eu sei onde eu quero chegar. Exato. Então, eu penso que a primeira parte, não ou seja, o primeiro ponto do planejamento é saber onde quer chegar, financeiramente falando, não é isso, Marcos? Esse texto, pastor, quando você falava, esse texto já estava na minha mente, porque esse texto governa a minha vida e a vida da minha família, porque uma coisa que eu aprendi todo empreendimento, todo salto, todo grande desafio financeiro, ele fala sentar, atitude de descanso. Segundo, calcular. Muitos de nós, às vezes, queremos fazer a coisa, não, mas Deus aqui, eu acho que me deu uma palavra, eu senti isso. Calcular não é uma questão emocional, não é uma questão espiritual também. Então, nem tem espiritual e nem tem emoção. Cálculo é totalmente racional. E é Jesus que está falando. Ele está dizendo que é para a gente fazer conta. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Para quê? Para que a gente não comece, não termine, as pessoas passam, começou, não terminou, passa a vergonha. Então, essa vergonha
O Senhor não quer que passemos. Isso dá um mau testemunho, inclusive. Um mau testemunho, não é? Exatamente. Então, se nós entendermos isso, que parar, descansar e calcular é uma coisa totalmente minha. É responsabilidade minha fazer essas contas. Senão, eu vou ter problemas. Exatamente. Então, quando você sabe aonde você quer chegar, né? Olha só que coisa interessante. Para onde é que você está indo? Cara, estou indo nessa direção aqui, mas eu não sei. Não sei para onde não. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, para onde você está indo? Não, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Tá. Não, beleza. Eu sei então agora por que você está indo. Porque tem muitas pessoas que elas até têm um objetivo. Mas elas, se você pergunta, mas por que você quer, por exemplo, daqui a 10 anos, você quer ter 5 casas de aluguel? Por quê? Às vezes ela não sabe por quê. Você acha que é importante? Muito. O porquê, na verdade, é o que te faz se manter ali. Porque você vai ter um monte de coisas, muitas distrações para te tirar. Mas o porquê é o que te faz manter lá. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, se você vai jogar, imagina que você vai jogar basquete e a pessoa diz, vou te emprestar uma quadra lá dos Estados Unidos, naquelas que se disputam na NBA e tal, mas eu vou tirar cestas. Não faz sentido você jogar basquete sem um objetivo, que é fazer a cesta, por exemplo. Então nós precisamos ter um objetivo claro e um porquê. No caso do jogo de basquete, você quer ganhar o jogo, é uma competição. Nós sempre podemos, é o porquê que faz a gente pular da cama, é o porquê que faz a gente fazer certo sacrifício, porque a gente entende que o melhor vem depois. Então é fundamental. Depois desse porquê, vem o como. Eu tenho um porquê. E aí um dia, eu posso até testemunhar aqui, liguei para o Rezende, que eu sei que ele é um cara especialista no assunto, falei, Rezende, você me dá um tempinho aí? Ô, pastorzão, claro. A gente marcou uma videochamada, eu falei, eu tenho um porquê, agora eu não sei como. Ele falou, pastor, faz assim, faz assim, faz assim, e me instruiu. Então, quem quer ir para o Rio de Janeiro, pastor, tem um porquê quer ir. Agora, você vai como? Porque o como também estabelece se a gente vai ter sucesso ou não. Porque o como é a metodologia que me leva para lá. Pode ser que eu esteja usando o método errado. Então, eu acho que além do porquê, o como também é extremamente importante. A gente faz a questão das dimensões, né? O que se faz, né? E o como se faz e o porquê se faz. E o porquê é a raiz de tudo. É lá que a coisa começa. É a essência, né? Existem hoje pessoas que repetem, e aí como papagaios, assim, eu quero, o que você quer? Eu quero ser independente financeiramente. Por quê? Para quê? E a pessoa não tem uma resposta. Se ela não tem uma resposta forte, que faça ela se manter no caminho, a chance dela sair do caminho é muito grande. Então esse porquê é a força que nos move. Se não tiver o porquê, não faz sentido. Eu costumo dizer que é o propósito que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Sem dúvida. Percebe? Sem dúvida. É o propósito que dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Então, se você não tem consciência deste porquê, aí você faz, às vezes, só pelo dinheiro. E quando você faz só pelo dinheiro, entendeu? Eu acho que é uma forma muito pobre de pensar. Verdade. Porque o nosso porquê tem que ter algo maior. Primeiro, para mim, tem que ter assim, um peso de eternidade. Ou seja, tudo que eu faço, eu preciso fazer com base na eternidade. Né? Segundo, glória de Deus e o bem do próximo. Então, se no meu porquê não estiver, certo, esses elementos, eu penso que a gente continua não entendendo o sentido daquilo que nós estamos fazendo. É verdade. Nós precisamos ter uma visão e precisamos cultivar uma visão de filho. Nós precisamos ter essa questão. E nós precisamos ter um compromisso de deixar um legado. Algo que eu digo, você pega países de primeiro mundo, onde normalmente as pessoas, quando morrem, elas deixam uma herança. Em países como o Brasil, os filhos normalmente se juntam para pagar o plano de saúde do pai na terceira idade. Quando eu falo de herança, a maior herança que a gente pode deixar para os filhos não é a herança, a questão financeira, o bem, apesar que ele faz bem, mas é o legado de como lidar
com o dinheiro, como lidar com as emoções, como saber adiar o prazer imediato por um prazer muito maior depois. O maior legado não é nem o bem em si, mas é a forma de viver. Eu disse uma coisa na reunião de pastores da Rede Inspire, que o legado é maior do que a herança, ou o legado é mais importante do que a herança. É o que você está falando. Isso. Se você treina um filho, esse treinamento, esse ensinamento, nunca vai sair dele. Verdade. Agora, se você deixa apenas um legado, mas você não treinou, você não ensinou, você não colocou na cabeça dele princípios e valores, ou ensinamentos sobre empreendedorismo, administração, o que vai acontecer? Em pouco tempo, essa herança pode acabar e ele se tornar miserável, pobre, entendeu? Marginalizado, né? Aquele que vive na margem, certo? Agora, ao contrário, se você realmente deixou nele impresso o que nós estamos falando aqui, mesmo que ele perca, não demorará muito para ele ter de novo. Não é isso, Marcos? É isso mesmo. Eu posso até dar aqui o meu testemunho. Vou completar agora, dia 15 de dezembro, 24 anos de casado. Então, qual foi o legado, qual foi a presença dos meus pais ou dos pais da minha esposa na vida dela, nessa área, que nos ensinou, que nos instruiu, que nos mentoreou? Nenhum. E aí a gente casa, e casamento lida com finanças, e nós patinamos muito. Poderíamos já estar onde gostaríamos de estar, mas patinamos muito, batemos muito aí a cara na parede. Por quê? Porque não tivemos isso. Então, eu entendo que, inclusive hoje, pastor, eu penso que se falar de finanças para noivos, para jovens, para que eles já construam uma mentalidade de saber esse porquê, de saber o como, e aí quando eles contrair o casamento, quando eles entrar nesse território do casamento, a mentalidade já está construída. Provavelmente eles vão sofrer menos, vão ter menos desajustes, menos desordens, e vão poder avançar e se dedicar um ao outro com mais energia, sem precisar sofrer tanto com isso.